Boa tarde, gente. Meu nome é Alberto Mota, eu sou monitor do projeto Integração Escola-Comunidade. Esse projeto é realizado pela Federação dos Mesatenistas do Estado do Ceará e foi aprovado pela Lei de Apoio e Incentivo ao Esporte pela Sejuve do Estado e é apoiado pela Enel. Além da gente ter a grande parceria do Lar de Clara e da Prefeitura Municipal de Caucaia. Tá certo? Pessoal, eu tô aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre a relação entre treinadores e atletas. Esses laços de treinador e atleta é coisa, gente, que a gente projeta para muitíssimo tempo. Não é uma coisa apenas assim, são 2 meses, são 3 meses. Tem atletas que chegam a ficar a vida inteira apenas com o mesmo treinador, né? E acontece muitas coisas ligadas a problemas psicológicos nessa relação. Primeira coisa assim, o cotidiano, dia após dia, né? Treino após treino. Você tem que trabalhar a cabeça do seu atleta para que ele consiga se construir e você consiga com que ele sempre execute o máximo de dedicação e o máximo de objetividade nos seus treinamentos. Para que isso aconteça, é necessário que você tenha um posicionamento firme com o atleta. Se você decide que ele vai trabalhar numa linha sua de trabalho, fique nessa sua linha de trabalho até você perceber se deu certo ou não. Tá certo? Geralmente é muito importante a gente fazer nossos planejamentos. Vou planejar o treinamento para o meu atleta fulano de tal para 1 ano. E durante esse ano você tentar fazer sempre uma crescente nesse seu atleta, tá certo? Quando a gente pega atletas muito jovens, o momento mais difícil é aquele momento assim em que ele está entrando na adolescência, né? Está passando pela reafirmação de personalidade, está entendendo que ele agora é um ser humano, que existe e tem uma função social, que ele está virando um cidadão e com isso que ele às vezes pode questionar o que você está planejando para ele, tá certo? Mas é nesse momento onde a gente tem que mostrar que a gente estudou um pouquinho mais, que a gente tem vivência um pouquinho mais do que eles e por isso que eles devem acatar as nossas decisões, tá certo, gente? Outra coisa, eu acredito muito na coisa da analogia da corrente, né? Vou contar aqui para vocês essa historinha. Uma corrente, ela é formada por o quê? Por vários elos. Para quem não sabe, elo é aquela argolinha que fica preso um ao outro na corrente até formar o tamanho que você quiser, tá certo? Pensa agora comigo, um elozinho daquele só, ele não faz diferença nenhuma, tá certo? Se você começa a juntar elo com elo, essa corrente começa a ter um tamanho maior. Com isso também começa a ter uma força maior. E ela sendo mais forte, para você arrebentar, é bem mais complicado, né? E essa construção de elo por elo são justamente as relações que você vai ter com o seu aluno. Se toda vida que ele for treinar tiver uma relação positiva, você mostrar coisas positivas para ele, você for um cara positivo, ele sempre vai acrescentar um elozinho ali naquela corrente, tá certo? Muito cuidado quando você treina vários atletas, porque cada atleta daquele vai colocar um elozinho diferente na sua corrente, né? Então você tem que trabalhar com esses atletas de maneira que eles sejam equivalentes, que eles sejam nivelados. Até para quê? Para que não exista a soberba de atleta com atleta, nem que algum atleta fique dizendo o professor gosta mais do fulano do que do outro. Claro que quando a gente tem atletas que são um pouquinho mais habilidosos do que o outro, eles têm que ter uma atençãozinha um pouquinho mais especializada do que os que não têm. Mas os que não têm, você tem que fazer o quê? Com que eles corram atrás. Você vai ter que treinar mais, que é para chegar perto do nível daquele que se tornou bom. Tá certo, gente? E assim, que eu posso deixar de maior mensagem nisso tudo, de uma pessoa que vive no esporte há praticamente 30 anos, né? Não desista do seu atleta.
conviva com ele, converse com ele, explica as situações, porque só vai ter sucesso se um entender o outro. Um treinador não tem sucesso sem os seus atletas. Um atleta não tem sucesso se ele não tiver o seu treinador. Então, um na vida do outro é muito importante, tá certo, gente? E assim, se respeitem, tá certo? Se você não sabe de tudo, estude e vá aplicando seu método, sua metodologia de treinamento e fazendo sempre com que eles entendam. Coisa mais fácil de se fazer, parta da parte mais simples e vá indo para a parte mais difícil, tá certo? E coloca metas, coloca objetivos que é para serem superados e você assim tem um controle maior sobre o rendimento do treinamento dos seus atletas, tá bom, galerinha? É só um pouquinho aí, uma mensagenzinha a mais para vocês, valeu? Beijão, fique em casa, use álcool em gel, lave as mãos com água e sabão. Valeu!